Meu Deus, que sala cheia! Que isso? Mas todo mundo com câmera desligada, né? A solidão como sintoma da vida moderna. É bom que vocês todos façam Boa isso. noite, Pro. Boa noite, Lu. Claro que a sala tá cheia, você deu um esporro. Vocês têm que estudar redação, não sei o que, não é possível. Eu falo e vocês não me escutam. Todo mundo se desesperou. Pois é. Bom, enfim, por que eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês? Realmente, para dar um esporro, né? Porque vocês não estão estudando redação. Boa noite, Lua. Redação não é só vocês assistirem aula e fazer redação. Ah, vou fazer uma redação hoje. Ah, vou fazer uma redação hoje. Não adianta nada. Quantidade não é qualidade. Não adianta fazer uma redação para bater meta se você não leu a correção anterior, se você não anotou seus erros, isso é extremamente importante. E eu sei que vocês não leem isso justamente porque os erros se repetem, os mesmos erros. Não use, isso aqui não é conectivo de conclusão, troque por tal conectivo, isso aqui não é conectivo de sequência, cadê o tópico frasal? Mas os erros se repetem. E é o quê? É uma falta de estudo. Quando a gente estuda a redação, não precisa mais do que, sei lá, gente, meia horinha por dia para vocês fazerem um flashcard, o que for, para já terem um esqueletinho de vocês e usarem sempre aquele esqueleto. O corretor só vai ver a prova de vocês uma vez. E à medida que vocês forem usando, vocês vão adaptando a estrutura de uma dissertação argumentativa, independente de Enem, Baiana, FUVEST, Unesp, o que for. A estrutura de uma dissertação argumentativa é sempre a mesma. Ela tem introdução, nessa introdução você tem que ter seu repertório, contextualizar, ter sua tese, trazendo os dois argumentos, você vai dizendo D1 e D2. O desenvolvimento, o que o corretor vai procurar no seu desenvolvimento? Ele vai procurar se você trouxe as causas, se você mostrou como aquele problema se manifesta na sociedade, ou seja, a materialização, como é aquilo ali na prática. Então, se a gente, o tema das ARNES, se a gente fala em falta, pressões externas sobre os médicos, como é que isso daí se manifesta na prática? Se manifesta naqueles caras de pastinha, representante de remédio, que vai lá, eu acho que todo mundo aqui já viu, em sala de espera de consultório, sempre tem um pastinha, né? Aquele cara todo arrumadinho, com a pastinha, e ele vai lá mostrar. Eles são super importantes, representantes de laboratório, eles são extremamente importantes, mas também extremamente insistentes, porque eles vão lá mostrar, doutor, tá aqui umas amostras grátis, passa esse remédio e tal. Geralmente, os médicos são cadastrados nos laboratórios e eles recebem uma comissão toda vez que eles prescrevem a medicação, eles recebem. Qual é a questão ética? A questão ética é quando o médico, aí vem a prática, o médico prescreve um medicamento só porque ele vai receber uma comissão sem que o paciente precise daquilo. Ou seja, ele sucumbiu à pressão da indústria farmacêutica. Bom, enfim, tem que ter a causa, de onde vem o problema, o como se manifesta, como ele se mostra na prática, e as consequências daquele problema. Ou seja, o desdobramento dele. Qual é o efeito desse problema, seja na sociedade, se for um tema médico, seja para o médico, seja para o paciente, seja para o indivíduo, o que aquilo traz. E toda aula eu falo isso aqui, eu boto lá certinho, todas as aulas que a gente discute tema, eu boto. Já é um mantra para mim. Causa, como se manifesta, grupo afetado, consequências. Causa, como se manifesta, grupo afetado, consequências. Sempre coloco isso aí, porque é isso que o corretor vai procurar no texto de vocês. E eu vi isso muito claramente aqui no simulado das ARNES. Quando eu falo para vocês, gente, o tema está no negrito. É o que está no negrito que vai ter que compor o D1 e o D2. Porque não está no negrito por acaso. Está no negrito porque ele quer que você aborde aquilo no seu D1 e no seu D2. São os argumentos principais. No meio daquele emaranhado de coisa, você vai achar o que é o D1
e o que é o D2. Existe uma divisão certa? Não, mas existe uma divisão esperada. O que acontece é o que você traz na sua tese tem que estar alinhado com o que vocês vão trazer no tópico frasal. Eu vi muita gente sem trazer tópico frasal. Gente, o tópico frasal está até na cartilha do Enem, que na estrutura de desenvolvimento tem que ter tópico frasal, o próprio desenvolvimento e o fechamento. Está lá, na cartilha Enem. Mas eu vi muita gente começando com o repertório. Vai tirar zero? Não. Mas tem dois riscos. Você vai perder na C2, que é a estruturinha, né, do tema, e caso você faça uma argumentação ruim, caso você não fale Lé com Cré, o risco de aquilo ali configurar tangenciamento é muito maior do que se você trouxer um tópico frasal. Porque quando você traz um tópico frasal, você está dizendo, ó, eu entendi o tema. E muita gente mesmo tangenciou esse tema das artes. Não foi assim, um nem dois, não. Foi uma enxurrada de gente que fez até uma redação legal, porém, fora do tema. Eu vou começar por ele aqui, só para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui uma lista de temas justamente para a gente discutir esses direcionamentos, porque a gente tem que estabelecer uma relação entre todos aqueles elementos temáticos que estão lá. A gente vai ver um monte de coisa e a intenção que eles colocam aquilo ali, além de massacrar vocês, obviamente, é ver se vocês conseguem interpretar aquelas informações para pegar uma ideia dali e vocês dissertarem sobre. Essa eu acho que é a questão principal das gerações da Baiana. Deixa eu pegar o das Arnes, primeiramente. Porque isso daí foi a terceira aula da gente. Foi um tema tipo esse, foi de viver o presente. Era a importância de viver um presente em um mundo marcado pela cultura de desempenho, alguma coisa assim. Tinha um lado bom, aí você vinha com o lado bom, logo depois você encontrava o quê? Um viés negativo. Um viés positivo e um viés negativo. Esse viés negativo, quando a gente faz, vem antes do viés positivo. Só um minuto, gente, só um minutinho. Meu filho tá me olhando. Só. Ô, gente, desculpa. Tô aqui só minha mensagem de meu filho. Mãe, fale comigo aí. Eu bati a cabeça. Aí eu, pronto, tá inconsciente, tá passando mal, não sei o que, tal. Bati a cabeça aqui no armário da cozinha, forte. Eu achei o quê? Que estava inconsciente. O que ele queria comigo? Me deu o número do negócio lá da imobiliária para eu poder ligar para consertar. No meio da aula, gente, para ele me interromper no meio da aula. Eu achei que ele estava inconsciente, alguma coisa assim. Não, era para consertar. Meu coração chega a pular aqui, sério. Minha nossa. Até me desconcentrei. Deixa eu pegar aqui das árvores. Eu tenho pânico desse negócio bati a cabeça, não sei o quê. Oh, fala logo a mensagem toda. Vem um negócio de conta-gotas.
que ele, o bonitão, tema das artes. Tem um tema aqui também do ponto med. Eu vou botar todo mundo. Vou botar todo mundo aqui nesse arquivo. E alguém não conseguir entrar, me fala, tá? Pronto, mandei para todo mundo. Sacaninha tá aqui rindo comigo. Como assim inconsciente, mãe? Inconsciente falando com você. Para. Uai, eu tenho medo de todo mundo botar o tema. Ó, vamos lá, gente. Mais uma vez, vamos refletir sobre esse tema aqui. A gente vem tal. O papel da ética profissional na prática médica. Isso é uma coisa boa? É uma coisa boa. Tem um viés positivo. O papel da ética profissional na prática médica. Então, a gente já tem aqui, vou botar de verdinho, como se faço, viés positivo. Aí a gente continua. Diante de pressões externas, seja de natureza financeira, política ou corporativa, a que são submetidos os profissionais na busca pelo bem-estar do paciente. Gente, um viés positivo, um viés negativo. Voltando à terceira aula da gente, que a gente viu a divisão do tema. Sabe como eu sei que vocês não estão estudando? Pela visualização dos vídeos. Pouquíssimas visualizações lá. Me deu um trabalho para botar aquele negócio no YouTube, depois botar na plataforma. Pouquíssimas visualizações. Mas, enfim, a gente tem aqui um viés positivo, papel da ética profissional na prática médica, e logo depois vem pressões, sejam de natureza financeira, política, corporativa, a que são submetidos os profissionais na busca pelo bem-estar do paciente. Quando o tema é assim, o que a gente faz? A gente troca. Por que a gente troca? Porque a gente vai ter o problema. O D1 vai ser isso aqui. O D1 vai ser o problema. A gente tem essa pressão sobre os médicos. Ó. Pressões externas, seja de natureza, papapá, a gente tem. Isso aqui, gente, vai ser o D1 de vocês. Essas pressões sofridas pelo médico. O D2 de vocês, ou seja, isso aqui é o problema. E esse aqui vai ser um caminho viável. É igual aqueles temas que tem de desafios e perspectivas. A gente tem os desafios, que é coisa ruim. Por exemplo, educação financeira. Educação financeira tem mil desafios para colocar a educação financeira para funcionar. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa que ela traz. Então, é como se isso aqui fossem os desafios enfrentados pelo médico durante a trajetória dele na medicina. E aqui, a ética profissional é o quê? É uma forma de proteger o médico disso daí. Ou seja, de ele não sucumbir, de ele não olhar assim, nossa, acho que eu vou passar esse remédio, estou sem grana, estou ganhando R$3.000 na residência, não vai fazer mal não, né? Vou passar esse remédio aqui para o paciente, mesmo o paciente não precisando. Para quê? Para ganhar lá da indústria farmacêutica. São aqueles médicos que se formam e vão direto para onde? Para esses consultórios, esses centros de emagrecimento, cheio de recém-formado, com aquele 5 cafona, com aquela letra, cheio de recém-formado, que fica prescrevendo Mounjaro e Ozempic. Por que muitos deles vão para isso? Eles acham que não estão fazendo nada errado, mas assim, eles estão passando muitas vezes sem experiência, sem conhecimento, não são endocrinologistas, não conhecem ainda a fundo o funcionamento hormonal da pessoa, nada, e estão indo para esse lado. Então, é essa pressão.
da corporação, da indústria farmacêutica, dos hospitais e até do governo sobre o médico. Com qual objetivo? O lucro. Ninguém está com objetivo no bem-estar do paciente, está todo mundo com objetivo no lucro. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O pessoal chegou no D1 e foi falar da falta de ética. Começou a xingar o médico, que o médico era não xingar, né, claro, mas começou a dizer que o médico era antiético, que muitas vezes o médico adota atitudes antiéticas, atitudes sem valores morais. Gente, não é que o médico adote isso daí, ele é pressionado e ele precisa se segurar para poder não ceder. Ele recebe essa pressão e ele vai precisar da ética para poder manter a busca pelo bem-estar do paciente. É a ética que vai resgatar isso daí dele. E aí, o que eu vi? Muita gente trazendo tópico frasal que não tem nada a ver com o que foi falado em cima. Gente que só falou pressões externas, sem especificar. E gente que simplesmente fez aquele negocinho, né? Mais L1 sei lá como é, e escolheu um desses aqui para eliminar. Não precisa falar de todos, não, né? Óbvio que precisa. Vocês ficam com a impressão, quando eu falo, gente, não tirem nenhuma palavra-chave do tema. Não tirem nenhuma palavra-chave do tema. Mantenham a palavra-chave do tema. Por que eu falo isso? Porque uma pessoa que vai pegar sua prova para olhar, ela não vai estar com a proposta sem ser o corretor. Se vocês pegarem, sei lá, por exemplo, derem o texto para seus pais lerem, seus pais não vão estar com a proposta na mão. Eles vão ler um texto e eles vão ter que identificar. Esse texto aqui, fulaninho está falando disso, disso e disso. Sem um embasamento, sem as palavras-chave, o texto não vai ficar autônomo. E essas palavras-chave têm que ser resgatadas no D1 e no D2 em algum momento. Então, essa partezinha aqui, a tese de vocês, eu vou trazer com as palavras raiz. Então, seria alguma coisa assim, ó. Desse modo, em meio às pressões financeiras, políticas e corporativas sofridas pelos profissionais na busca pelo bem-estar do seu assistido, surge a preeminência da ética profissional na prática médica. Por isso aqui. O que eu não posso parafrasear? O que eu não posso trazer sinônimo? Isso aqui não dá para trazer sinônimo, porque isso é palavra-chave. Isso aqui também não dá. Ó. Ética, prática médica, eu poderia colocar, também no exercício da medicina. Eu também poderia colocar assim. Mas as palavras ética profissional, financeiras, políticas e corporativas, bem-estar do assistido, essas palavras aqui são palavras-chave do tema. Elas são essenciais para a gente entender o tema. Então, posso colocar só 2? Não, tem que botar tudo, porque o tema é sobre tudo. Se vocês não botarem tudo, vocês vão tangiciar. E gente, era tão simples para vocês fazerem esse texto. Eu vi muito texto com nota boa, que as pessoas
falaram sobre as pressões financeiras. Eu estou falando que eu também não saberia muito o que falar sobre essa pressão política e corporativa, até porque eu não sou médica. Nem vocês, eu imagino vocês, o desespero quando vocês viram isso aí. Até porque os textos motivadores não ajudaram em nada. Qual minha dica para vocês? Traga o tópico frasal certinho. No tópico frasal, quando eu trouxe isso aqui, quando eu coloquei aqui, no meu tópico frasal, eu não preciso retomar. Eu estou vendo gente fazendo tópico frasal. Gente, é um tópico. Eu estou vendo gente fazendo tópico frasal com 3 linhas, misturando com a argumentação. É um tópico, gente. Seria isso aqui, do D1. Nesse contexto. Aí vocês dão uma floreada. Patente analisar as cobranças advindas, para dizer que são várias, de diversas vertentes sobre os profissionais de saúde. É só isso, gente. Não tem aquilo que analisar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se fomenta uma postura antiética. A ética não é o papel do D1. A ética é o papel do D2. Como a ética vai surgir no D1? Quando a gente planeja, quando a gente planeja lá no finalzinho, na parte que a gente traz a consequência. Ou seja, o médico sofre um monte de pressão, e qual uma das consequências? Seria, muitas vezes, ele violar a ética profissional. Ele violar de tanta pressão que ele sofre. São aquelas corporações, hospitais, clínicas, tal, que pressionam, principalmente clínica popular, que pressiona o médico para ele atender mais gente em menos tempo. O médico acaba fazendo uma consulta de 5, 10 minutos. São os planos de saúde que falam para o médico não passar esses exames, os planos de saúde que simplesmente não autorizam exames simples. Eles não autorizam. E aí, qual é o papel do médico? O papel do médico é ir lá, fazer um relatório e lutar lá no plano de saúde para poder liberar. Mas o que é que muitos fazem? Para não serem descredenciados no plano de saúde, muitos, vamos deixar por isso mesmo, não sei o que e tal, e aí cedem. E muitas vezes também, em clínicas, tal, essas coisas, com medo de perder o emprego deles, óbvio, eles vão lá e cedem. Vou atender tantos, tantos, tantos. Em hospital mesmo, no próprio Aliança mesmo, é um inferno. A gente fica lá 1000 horas esperando, pede exame. Vou fazer. Só que são exames caros. Às vezes o plano de saúde não quer e o hospital também não quer, porque recebe uma merreca. Então tem toda essa pressão. Então o D1 de vocês, o tópico frasal seria isso aqui. A estrutura, que eu já disse 10 vezes, seria, isso ocorre porque causas. Eu estou até colocando aqui para vocês, tal. Claro, podem ser outras palavras, entendeu? Obviamente, outra forma de trazer, mas esses aspectos têm que estar aqui. Tal quadro se manifesta em... E aqui ou vocês puxam um exemplo, ou então vocês puxam um repertório, então, como abordado, como considerado em repertório. Detalhe, gente, isso aqui não precisa ser no mesmo período, não. Posso até colocar aqui, que tal aspecto, tal, esse aspecto é considerado em, e aqui o repertório, certo? Aqui no finalzinho, vocês vão trazer um conectivo de conclusão. Estamos conversados que tudo que tem desse é conectivo de conclusão e tudo que tem nesse é conectivo de sequência, para ninguém errar mais. Vou botar bem grande aqui.
tudo que tem desse ou assim, só usar no último período do parágrafo. Outra coisa, vício de linguagem, podendo, vírgula, assim, vírgula, já errou. Primeiro que é vício de linguagem, e segundo que vocês trouxeram no meio de uma argumentação um conectivo de conclusão. Na língua coloquial é aceito? É. Você fazer um texto assim, normal, uma legenda de Instagram, tem problema? Não. Mas a gente está em uma redação acadêmica que pede lá o uso da norma culta. Isso daí, no uso da norma culta, não é usado. Teve até uma tretinha minha como é o nome dele? Com Clécius, que o menino chegou para mim com um texto, e esse texto tinha uns 50 mil portantos. Aí, para isso aqui tá certo, eu falei, nossa, tem 1000 portantos aqui, não sei o quê, não, isso aqui não tá certo não, tal. Aí eu brinquei com ele, né? Aí ele chegou e falou que aquilo ali era de Clécius, ele foi mostrar o negócio a Clécius. Ele foi mostrar o negócio a Clécio. Na verdade, a minha explicação que eu dei para ele pegou, gravou isso daí e foi mostrar para Clécio. Eu fiquei puta da vida com esse menino. Eu fiquei umas 3 semanas sem dar aula para ele. Porque Clécio fala aquele negócio de como é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e, portanto, E, portanto, só que isso daí tinha uma tarefa dele, tinha, sei lá, um exercício lá dele, que estava com isso daí, só que no papel. Isso no papel não pode, norma culta, ainda mais numa prova. Não é que não possa, né? Não é aceito. Isso daí numa prova, você se lasca na redação. Mas, enfim, gestão de bem. Na verdade, a gente nem brigou, foi mais uma rusguinha. Porque ele achou que eu falei mal dele, e eu não falei, eu nem sabia que o negócio era dele. Então, tal quadro se manifesta, tem como se manifesta, pá. Então, tudo que tem desse ou assim, só usar no último período do parágrafo. Tudo que tem, com letras garrafais, tudo que tem nesse ou sob, só usar dentro, no meio do parágrafo. Eu besta, vocês podem evitar e errar na C4. Eu vejo o pessoal terminando a introdução com nessa perspectiva. Nessa perspectiva é de sequência. Peguem, adotem um conectivo e use sempre. Eu recomendo desse modo é tão... Ele é feio, mas ele funciona. Ele funciona. Outra coisa também que eu vi que eu criei vários monstros, porque eu fui mostrar aquele guia de maquiagem item 20, botando batom demais. Eu tive que usar. Eu tive que pegar o guia para eu mesma entender. Que tem uma pessoa que botou, como é o nome do cara, meu Deus do céu? Sei lá, que Rousseau abominava a ideia, sendo que era a ideia que ele defendia. Então, tome cuidado com isso, certo? Diga, Thay. O pró, às vezes eu começo o D1 com sob, tipo, sob essa instância. Sob essa instância, eu não recomendo, porque você não trouxe instância no D1, ou na introdução. Comece até sob esse prisma. Sob esse prisma. Sob essa ótica, não, porque você também não trouxe uma ótica. Os que eu acho assim, melhores para o D1. Nesse cenário, nesse contexto. Para começar mesmo? Começar o D1. Certo. Isso aí. Nesse cenário, nesse contexto, de fato, se não quiser ocupar espaço. Outro também que eu acho legal é você colocar um de início, assim, mais primordialmente, que é mais chique. Não aqueles negócios, em uma primeira análise. Esses assim, não. Isso aí, acho que nem o Enem está aguentando mais isso. Outro sim, gente, nem o Enem que é outro sim. Outro sim, nem no Enem eles estão achando isso daí bonito. Então, o D2, vocês começam com um de adição, a depender da relação. Esse aqui não vai ser de adição, porque a relação não é de adição, é de continuidade. Então, a gente usa um de continuação, ou um de consequência. Não é conclusão, é consequência, que seria um diante desse cenário, aí a gente pode trazer no D2. Que cenário?
o cenário das pressões. E aí a gente traz a ética. Então, nesse caso aqui, ó, só usar no meio do parágrafo. Estamos começados, né? A conclusão, vocês podem começar com portanto. Eu vi gente que dentro da conclusão tinha portanto, logo e assim. Só ali, essa pessoa perdeu. São quantos pontos? 40? Perdeu 120 pontos. Porque erro de conectivo é erro grave, é erro estrutural. Erro de conectivo é erro super grave. Então, tomem cuidado com isso. Criem um esqueletinho. Felipe, eu não sei até hoje que pressões políticas são essas, mas só a Strix. E eu ainda fiquei mais chateada ainda que a Strix submeteu vocês a esse estresse aqui, a essa pressão. Ela submeteu vocês a isso aqui. E, tipo assim, isso ela só fez pegar uma prova antiga e botar para vocês fazerem, gente, como se fosse simulado para as armas. E nem das armas era. Eu acho inadmissível isso, de verdade. Sem condições. Voltando aqui. Então, retomar a primeira parte da tese. Em meio às pressões sofridas pelos profissionais, surge a preeminência da ética profissional. É patente analisar as cobranças advindas de diversas vertentes sobre os profissionais de saúde. Causas, como se manifesta, é considerado em... Vocês podem trazer isso aí de outro jeito, tá? O do repertório. Como vocês também podem trazer o repertório... Vou mostrar outro jeito. Repertório. E aqui, a consequência. Assim, consequência. O que eu vi em algumas pessoas? Eu pego um planejamento, e aí eu, sei lá, tem umas causas aqui desse... tem umas causas. Se eu fosse planejar esse D1 aqui, seria causas. Estou agoniada com esse negócio todo negrito. Se fosse trazer aqui, ó, causas, como se manifesta. Mesmo que não dê tempo na prova para vocês planejarem, mesmo que não dê tempo para vocês terem isso no papel, na hora que vocês fizerem a leitura do texto motivador, vocês vão internalizando isso daí para poder seguir uma linha de raciocínio. A gente tem, nem sei, acho que a gente tem umas 6 aulas lá, até a baiana. Então, eu recomendo que escrevam sempre da mesma forma, porque na hora que vocês forem pegar o texto de vocês para escrever, mesmo com pressa, mesmo com pouco tempo, isso daí vai estar tão internalizado dentro de vocês, que vocês vão escrever rápido. Vai dar para tirar um 8? Não sei. Mas eu acho que vocês não tangenciam e pelo menos os 6 vocês levam. Eu não sei se vocês conhecem Felipe Presídio. Ele, quando veio me pedir aula, ele falou, eu só quero tirar um 6, Pro. Me mostra o que eu tenho que fazer. Eu só quero tirar um 6. Porque ele falou que ia se jogar nas abertas, que é o que geralmente vocês fazem. Então, ele queria ir muito seguro na redação. Então, ele foi com aquele mecanismo na cabeça dele. Ele foi com aquilo ali. Era um mantra para ele. Ele fazia sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Então, quando chegou na prova, ele conseguiu fazer uma prova rápida, em meia horinha. Então, é isso que eu recomendo. Eu estou mandando vocês botarem repertório, coringa e tal. Não é isso. Inclusive, repertório é uma coisa que já era para vocês terem internalizado. É bom vocês terem alguns. Eu até criei aqui, vou mandar para vocês. A princípio, eu tinha criado para o Enem, mas aí eu acabei colocando algumas coisas da baiana e vou colocar mais ainda, eu vou ampliar. Eu fiz esse negocinho aqui, ó, me deu muito trabalho, graças a isso meu braço está assim hoje, que são ferramentas para escrever. Eu botei repertórios por eixo temático. O que vocês imaginarem tem aqui. O que vocês imaginarem. Qualquer eixo temático. Tem medicina, tem saúde, aqui, ó. E para todos eles eu botei vários repertórios, ó, tecnologia, aí tem saúde, educação, deixa eu ver, cidadania, enfim. Aqui eu botei todos os repertórios. Aqui eu coloquei, descendo aqui,
Ó, tem diversidade, tá vendo? Trabalho. Tem as minorias também, política, economia, ética. Aqui embaixo, eu coloquei os argumentos que mais caem no Enem. Como assim os argumentos que mais caem no Enem? Aqueles que vão nas causas, que a gente tem desigualdade social, inoperância governamental, desinformação, estereótipos, preconceito, machismo, fatores históricos. Então, o que eu recomendo até no Enem? De vocês trazerem no D1 um repertório ligado ao tema, ou na introdução, um repertório ligado ao tema, D1 e D2, um repertório ligado ao argumento, que aí vocês vão mais seguros. Então, eu coloquei aqui os argumentos que mais caem, também tem repertório para eles. Aqui, ó, esse aqui é desigualdade social, aí tem inoperância, tal, todos aqui. Alguns eu até coloquei para botar o tema, outros não. Que assim, é geralmente os que eu uso aqui nas aulas. E lá no finalzinho, eu vou fazer o mesmo com a baiana, já estou fazendo isso. Tem 30 temas de eixos diversos, já estão até planejados. Ó, o mantra, causa como se manifesta, grupo afetado, consequência. Causa como se manifesta, grupo afetado, consequência. Botei até o repertório, que pega naquele de argumento. Enfim, tem os eixos temáticos, tem 30 temas, 30 temas planejados aqui. Então, se puderem, deem uma olhadinha, vejam algum que vocês gostem. Se alguém quiser um assim, que seja mais geral, não, eu tenho muito medo, eu não consigo. Fala comigo o que eu fiz. Hoje eu criei uma analogia, voltei às minhas origens de engenheira para poder criar uma analogia para uma pessoa que está aqui na sala. Não vou dizer quem é, porque senão vocês vão querer roubar a analogia dela, que ficou bem legal. Mas eu preciso também que vocês venham com a ideia, né? Não me venham com viagens, porque também eu também não sou criativa nesse ponto. Mas eu tenho alguns repertórios, algumas frases assim simples para vocês iniciarem e que dá para um monte de coisa. Tem uma, inclusive, que eu já ofereci a 3 pessoas, mas as pessoas são preconceituosas. Então, eu não sei se algum de vocês vai querer essa frase. Essa mesmo. Ó, Luana é uma que eu ofereci para ela não quis. Mas, deixa eu botar aqui. Vocês, viu? Deixa eu pegar isso aqui para não perder o foco. Ó, a frase é: mesmo que eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria minha macieira. É de Martinho Lutero, eu vou botar aqui. Para quem se interessar em adotar essa citação com grande potencial para iniciar um texto. Imagine, vocês começaram com a macieira. Vou botar aqui. Vou botar aqui também no Docs da gente. Ó. E vocês vão ver que funciona. Eu vou fazer a introdução disso aqui. E vocês vão ver que funciona a da macieira. Tá aqui. Mesmo que eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim eu plantaria minha macieira, afirmou Martinho Lutero para expressar a determinação e a persistência humana diante de intempéries e existência humana. Agora eu começo. Ó. No âmbito médico, esse pensamento assume
contornos extremos, haja vista, haja vista, os suicidas sobre os equipes de saúde, contexto pelo visto, surge a proeminência da ética profissional do exercício da medicina para esses. E colocar a sua macieira, a sua árvore. Sempre que trouxerem um coringa, retomem aqui. Mas viram que ela tem potencial, né? Não está perfeita, mas ainda assim a maçã tem potencial. Para a Luana associar com o pé de feijão. O pé de feijão é legal para fazer essa analogia com a cultura do imediatismo. Em contraste, contrapondo-se ao pé de feijão, que não precisa de tantos cuidados para florescer, uma praxis médica ética assemelha-se à macieira. Uma praxis médica ética assemelha-se à macieira, que precisa de cuidado, sei lá, de zelo, papapá, para florescer. Dá para fazê-lo. Agora que a gente já tem nossa introdução com a macieira, então, causas, como se manifesta. Grupo afetado, nesse caso, são os próprios médicos. Então, eu vou direto para as consequências. Qual seria a causa dessas pressões sobre os médicos? A causa dessas pressões vem que imediatismo, cultura imediatista, pautada na produtividade e no lucro. Seria isso aqui. Por isso que eles fazem isso. Como se manifesta? Se manifesta nas próprias pressões. Então, seria minimização do tempo de atendimento, minimização do tempo de atendimento, infraestrutura precária, e ainda assim querem que o médico trabalhe, infraestrutura precária. Tudo isso aqui são as pressões. Tem outras, óbvio, vocês colocariam aqui. Qual o segredo? Porque eu também não saberia muito o que argumentar aqui. Qual o segredo? Em algum momento, você falar dentro da argumentação de vocês, mesmo que seja enroladamente, vocês falarem que isso se manifesta na pressão financeira que tem transformado
o paciente em um produto e o médico e o médico um operador de lucro tal, assim como as pressões políticas e corporativas manifestadas na pressão sobre os médicos para, sei lá, atenderem mais pacientes em menos tempo, para prescrever remédio para favorecer a indústria farmacêutica, era uma coisa besta, gente. As pessoas que trouxeram, que tiraram notas boas, e que não tangenciaram, e que fizeram rame-rame ali no D1, justamente porque não sabiam falar da financeira. O resto não sabiam, mas só de botar o nome ali, corporativa e política, isso daí já matou. Quem foi que tirou nota baixa? Quem chegou aqui e simplesmente só colocou, em meio às pressões diversas sofridas pelo profissional. Não são pressões diversas, ele especificou. Se ele especificou, você precisa trazer aqui. Aqui na retomada, eu não preciso analisar as cobranças, porque eu já deixei claro aqui que eu vou falar disso daqui em cima. Então, aqui embaixo, eu não preciso, mas aqui dentro do meu D1, eu vou precisar. As consequências, enfraquecimento dos valores éticos. É aqui que a ética entra. Por que ela entra aqui? Porque a gente vai emendar com D2. Não é para trazer, gente, não é para trazer final de D1 e final de D2 controle interventivo. Aí, esses conselhos, o médico deve, o médico precisa, necessita. É necessária uma reformulação na medicina. É necessário, desse modo, refletir sobre os valores éticos. Isso daí é tu interventivo. Isso daí vai para conclusão. No finalzinho do D1 e D2, seria alguma coisa assim, ó. Assim. Essas pressões tendem a desenvolver no médico e nos outros profissionais dilemas éticos que podem enfraquecer o caráter humanizado da medicina. Pronto, seria isso aqui. E aqui a gente puxa como seria o D2. O D2 seria como a ética profissional pode alterar esse cenário. Só que isso aqui eu vou botar ó, bem grande, isso é uma argumentação negativa. Argumentação negativa. Isso é legal para vocês organizarem suas ideias. Essa aqui é negativa. O que eu vou trazer agora é a positiva. Não é a argumentação de D1 e a argumentação de D2. É a argumentação negativa e a argumentação positiva. Se o tema tiver dois positivos, eu vou trazer um D1 e D2, duas argumentações positivas. Eu vou usar o mesmo plano de texto. Se, tipo, o último da Baiano. O da Baiano foi negativo e negativo. Foi negativo e negativo. Então, você vai usar o quê? Isso aqui. A argumentação positiva, a gente tem, em vez de causas, a gente tem virtudes ou habilidades desenvolvidas. Virtudes barra habilidades. Ou seja, quando o médico assume a postura ética, que virtudes ele desenvolve? Responsabilidade, e outra aqui também. Pode desenvolver a responsabilidade, pode desenvolver, de repente, até o autocontrole. Tem o que vocês quiserem aqui. Pode ser uma virtude ou uma habilidade.
Aí a gente tem um que eu coloco aqui, que é o que se aprende. Não é necessariamente o que se aprende. Que lição ele tira? Por que ele desenvolve essa virtude? Ele aprende o quê? Qual o conhecimento que ele tira disso? Que os interesses do paciente devem ser sempre priorizados. Como se manifesta? Aqui a gente tem como se manifesta. O médico lutar pelos interesses do paciente, tá? Pelo bem-estar lutar pelo bem-estar do paciente, não ceder às pressões. E, óbvio, aquela coisa de humanização da medicina, que foi o que a maioria de vocês fizeram. A maioria de vocês no D1 começou a falar que o médico não faz uma anamnese bem feita, o médico não escuta o paciente, o médico não promove o diálogo, não conhece as esferas do paciente. O D1 não era sobre isso. O D1 era sobre as pressões. Esse aqui não é também sobre esse negócio de humanização. A humanização é uma manifestação. É uma manifestação. Se o médico é ético, ele faz isso, mas não é o centro da argumentação. E aqui, a consequência, a gente vê, sei lá, confiança do paciente. Ele é positivo, entendeu? Aqui no final, não é para trazer, retomar. Tem gente chega aqui, ó, na pressão. Assim, é evidente que o médico sofre muitas pressões. Ou seja, tem um tópico frasal aqui, não faz sentido. Ou então, assim, é necessário que essas pressões sejam combatidas. Também não é isso. É a consequência. Aqui também, quando vocês forem argumentar, o tópico frasal de vocês vai ser tipo isso aqui, ó. Diante desse aviltante, panorama, os valores éticos possuem potencial para ter. Mais ou menos isso. O que não é para trazer aqui? Tem gente que bota aqui. Diante desse aviltante cenário, surge a importância dos valores éticos. Não, isso fica lá na introdução. Possui potencial, é capaz, você vai botar ele como sujeito, é capaz, possui potencial, intensifica, promove a reversão desse panorama, promove o valor humano da medicina, mas assim, não é para trazer, repetir o que está lá. Diante desse cenário, surge a importância. Claro que não, é só para vocês colocarem isso aqui. Como que vocês vão argumentar aqui? Deixa eu ver, possui potencial, isso, porque, eu botei isso porque aqui, ó. Ah, não, isso ocorre. Então, isso ocorre, pois. Claro que vocês podem trazer outro conectivo. Eu também posso trazer aqui vou até colocar como que eu traria, se vocês não errarem. Se fosse assim, se eu quisesse colocar o repertório aqui, a gente usa sobre isso, repertório. E aí traz as coisas, tira o repertório daqui e vem para cá. Tem gente que puxa daqui, segundo fulano de tal. Segundo não é conectivo. Sobre isso, segundo fulano de tal, não é também para trazer sobre isso e traz a frase solta. A frase solta para trazer é só aqui na introdução. Aqui no DND2, vocês têm que colocar sobre isso, Martinho Lutero afirmava que, e coloca entre aspas. Mas não dá para trazer sobre isso e traz a macieira. Nem chegar aqui sem o sobre isso e colocar
Segundo Martinho Lutero, a gente precisa de conectivo. Ou um ou outro, tanto faz. Por que eu tenho preferido isso aqui? Porque tem muita gente se estendendo muito no repertório, falando com as vozes dos outros, perdem o espaço e deixam de argumentar. Então, eu estou até recomendando isso aqui. Alguns mentores de vocês, algumas pessoas que fazem mentoria, vieram me falar, fulano disse que não é para colocar tópico frasal, não, é para eu já colocar o argumento. Não recomendo. Não recomendo. O tópico frasal faz parte da estrutura textual. Então, a gente tem que trazer ele. A gente tem que trazer o tópico frasal. Não é para ficar lá esquecido só na introdução, não. Porque é uma retomada. A gente está sempre retomando. E é uma forma também de vocês trazerem as palavras-chave. Sempre verifiquem, para não tangenciar, no meio do D1, e no decorrer do parágrafo, se vocês trouxeram a palavra-chave do tema. Financeira, política, corporativa, pressão. Essas palavras são essenciais para evitar o tangenciamento. Eu vi muita gente que não tinha nem a palavra-chave no D1 e no D2. E, tipo assim, a escrita estava, pô, Pro, eu gostei do meu texto. Eu falei, seu texto ficou muito bom se você estivesse falando sobre falta de ética ou falta de humanização. Mas o tema não era esse, o tema era pressão. Então, cadê o D2? Possui isso porque... E aí vocês vão trazer isso porque essa prática ou essa virtude, essa prática desenvolve, e aí você vai trazer as virtudes. Virtudes a partir, não precisa ser a partir não, viu, gente? É só para fazer isso aqui. A partir, e aí vocês vão trazer o que se aprende, né? Aprende, parou, essa mudança de mentalidade é materializada em, não é materializada por, é materializado em, nem através. Não é materializado através, é materializado em, na, e aqui é como se manifesta. Aqui a gente vai trazer um conectivo nessa linha de raciocínio. Linha de raciocínio, repertório, Tarevsky, dessa forma, ou dessa forma onde vem? Dessa forma, consequências positivas. O que vocês não podem trazer aqui? Veja que eu já puxei. Essa prática desenvolve. Não é para começar assim. Chegar aqui nesse sentido. O médico deve desenvolver a responsabilidade e o autocontrole. O médico não deve desenvolver. A virtude desenvolve no médico. Então, eu vou colocar aqui, ó, palavras proibidas, mais algumas palavras proibidas em desenvolvimentos positivos. As proibidas são deve, precisa, é necessário, é essencial. É essencial que o médico é essencial, mas precisa, é necessário, é essencial, é fundamental, e todas essas afins. E aí a gente troca por quê? Palavras que devem ser usadas. Palavras que devem ser usadas. Suscita,
suscita, desenvolve, fomenta, viabiliza, possibilita, é capaz de possuir potencial para contribuir. Eu não gosto muito de contribuir, não. É contribuir para, jamais contribuir com. Contribui para. Com, se contribuir está errado. Contribui para, emerge para. Emerge para. Suscita. Eu vou ter suscita, eu vou ter sucata. Emerge para, enfim, qualquer uma dessas. Vocês podem. Tem outras, óbvio que tem outras que eu não estou lembrando agora. É só para vocês não usarem essas aqui de deve, precisa, necessita, porque elas dão um tom interventivo. Alguém tem alguma dúvida para eu poder passar só rapidinho para alguns temas que eu trouxe aqui, para vocês entenderem a relação? Alguém tem alguma dúvida ou está tranquilo? Se alguém tiver, até pode me mandar depois no WhatsApp. Eu juro que eu demoro, mas eu respondo. Ontem eu fui dormir 3 da manhã. Vou pular um pouquinho esse daqui, de Carol Gilligan, porque eu sei que as Arnes não colocaria isso. Quando chegar mais perto da Baiana, eu explico isso aqui a vocês. Pronto, caiu aqui no do ponto med. O do ponto med quebra a coisa da Baiana. Os efeitos da cultura da medicalização da vida na sociedade contemporânea. Isso aqui é positivo ou negativo? Negativo, né? Medicalização da vida. Muita gente tangenciou porque confundiu medicalização da vida com automedicação. Medicalização da vida é uma coisa, automedicação é outra. Em poucas palavras, a medicalização da vida é meio que dar diagnóstico para características humanas. Sei lá, a pessoa está triste, nossa, ela tem depressão. Se a pessoa é muito avoada, muito assim, é autista. Se ela é muito agitada, é hiperativa. Então, assim, essa coisa que está tendo, esse fenômeno de tudo ser uma patologia, de tudo ter que tomar medicação. E tem a questão também na medicalização da vida, da questão do imediatismo. As pessoas não conseguem sentir um desconforto. Ai, estou com dor de cabeça, vou tomar remédio. Ai, nossa, meu pé está doendo. Vou no médico fazer não sei o quê. As pessoas querem uma pílula para poder melhorar. Ah, nossa, estou gorda, vou tomar injeção, vou tomar uma pílula para poder emagrecer. Qualquer desconforto já é motivo para a pessoa tomar uma pílula e aquilo melhorar. Quando isso daí deveria ser um processo, né? Então, tem esses dois lados da medicalização da vida. Seria a medicalização da vida para dar diagnósticos, dar alguns diagnósticos até para as singularidades de uma pessoa. Eu tenho esse tema para a FUVEST, mas eu não botei nem medicalização da vida, eu botei medicalização das subjetividades, ou seja, das características humanas que fogem ao padrão. Se a criança é mais agitada, a mãe já vai levar no médico. Por quê? Porque ela está fugindo do padrão de menino mais certinho. Ele só é diferente, mas não quer dizer que ele tem uma doença e precisa tomar uma pílula para ficar igual a todo mundo. É como se a gente tivesse tomado uma pílula para ficar igual a todo mundo. Então, seria mais ou menos isso daí. Então, isso aqui tem um viés negativo. Então, vamos de vermelho. Veja que tem uma palavra-chave aqui. Isso aqui é o direcionador. Esse direcionador aqui, ele está trazendo como consequências, né? São os efeitos. E aí a gente continua. Considerando seus impactos. Outra palavra aqui, que também tem o tom de consequência. Tanto no comportamento e na mentalidade da resistência do indivíduo ao enfrentamento das adversidades do cotidiano, quanto na sua saúde integral diante dos interesses da indústria farmacêutica. Por que muita gente aqui não soube fazer isso? Porque essas partes aqui não estavam no negrito. Mas é porque o ponto médio bota aqui sim. É o ponto médio que faz isso. A Baiana não traz assim, a Baiana vai vir certinho para vocês. E vocês vão, naquele negrito ali, conseguir identificar D1 e D2. Tem uns que são bem chatos.
Mas nesse caso aqui, isso tudo aqui, vou até marcar, ó. Isso tudo aqui, na baiana, viria de negrito. Um tema tão legal, eu confundi tanta gente por causa disso. Mas, enfim, eu vim para cá e peguei os impactos. Impactos de quê? Da medicalização. Então, no D1, eu vou falar do impacto da medicalização da vida no comportamento e na mentalidade de resistência ao indivíduo ao enfrentamento de adversidades do cotidiano. Isso aqui. Isso vai ser meu D1. E isso vai ser meu D2. Como seria a minha tese? Esse daí é todo negativo. D1 negativo, D2 negativo. Então, planejamento negativo. A minha tese, assim, seca, seria algo desse tipo. Poderia usar macieira de novo. Desse modo, é inescapável analisar os efeitos da cultura de ação. Claro que aqui a gente vai dar uma floreada também. A vida da sociedade contemporânea e como essa prática repercute não só na resistência do sujeito ao enfrentamento de desafios. Veja que não é a palavra-chave, mas também a saúde integral, sobretudo, se é isso aqui. O meu D1 iria falar, na hora de planejar, como a cultura da medicalização da vida afeta. Então, na verdade, ela produz, isso, ela provoca isso. A resistência do sujeito ao enfrentamento de desafios. E o D2 vai ser como a cultura de medicalização da vida. Essa é a mesma coisa. Como a cultura de medicalização da vida impacta a saúde integral em meio aos interesses da... Isso aqui. D1, essa parte. D2, essa parte. Como seria o tópico frasal do D1? É uma paráfrase, isso aqui. D1. De fato, social, assiste, inerte, a formação, degradação,
Eu não vou trocar as palavras. Assiste, inerte, a atividade de É porque eu floreei, por isso que ficou maiorzinho, mas a ideia é essa aqui. Eu poderia colocar também, ó, a medicalização das singularidades humanas, de fato, a medicalização das singularidades humanas aumenta a dificuldade de enfrentar obstáculos. Muitos que é isso aqui. Ou um ou outro. O D2 é a mesma coisa, a mesma ideia, só que em vez do de fato, a gente vai usar um de adição, porque a gente está trazendo um outro argumento. Seria, ademais, a cultura da medicalização da vida impacta a saúde integral do sujeito. Aí poderia ser o equilíbrio da saúde, a homeostase humana, alguma coisa assim, a saúde holística do ser humano, bem-estar holístico. Aqui eu posso trazer um sinônimo, posso, mas sem perder o sentido. Vejam que diferente do Enem, no Enem a gente faz a desigualdade social promove a insegurança alimentar. Aqui não tem isso. Só nesse daqui, a cultura provoca a resistência do sujeito. Não é para trazer mais nada. Tem gente que chega aqui e continua, pois, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa disso, gente. Parou aqui. Aqui a gente bota um ponto e começa com a causa. Porque a gente fica com um tópico frasal limpinho ali. Limpinho. Tranquilo aqui. Então, vou para o outro. Vou descer aqui. Esses aqui são da Baiana. Esse é do médico. Botei esse aqui para cima. Esse também tem essa coisa de ser dois negativos. Ó, com base nos três motivadores, redigir um padrão, dissertação sobre os desafios negativo da formação ética no mundo contemporâneo, ou seja, as dificuldades para formar ética, e a gente vem considerando enfraquecimento dos vínculos humanos e os impactos na confiança social. Esse impacto na confiança social eu botei de propósito, porque teve gente que achou que era causa, e isso daqui é um desafio, e isso daqui é uma consequência. Se não tem ética, não tem confiança social. Qual foi o segredo? Foi no texto motivador, que dizia lá, uma confiança social impactada dificulta a formação ética no mundo. Era só isso. Então, a relação é o quê? Como a gente tem os desafios, e aqui a gente tem duas coisas ruins, então esses são os desafios. O enfraquecimento dos vínculos humanos dificulta a formação ética. Uma confiança social impactada dificulta a formação ética. Então, a gente vem para a tese. Ó. Desse modo, é fulcral analisar os vínculos humanos enfraquecidos, a confiança. Então, o que eu acho legal, e a erosão da confiança
social, como desafios. Posso colocar também obstáculos, entraves. Contanto que dê essa coisa de desafio. O que eu não posso mudar são as palavras-chave, como desafios significativos, tá? Ética, qualidade. Alguém levantou a mão? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar. Eu não estou vendo a tela, tá tudo na mesma tela. Então, seria isso aqui. O D1, a pergunta é, como? D1 é como a fragilidade das conexões humanas e esvazia dos valores éticos. E o D2, como a ausência de confiança social impede a consolidação de éticos. O segredo para vocês não fugirem é vocês estabelecerem uma relação. A gente tem desafios e eles jogam considerando. Quando eles jogam considerando aqui, a gente já sabe que o que vem depois, e tem dois, vai estar relacionado a isso aqui. Então, esses dois aqui são os desafios da formação ética. Teve gente que achou que isso aqui poderia ser um impacto. Poderia. Só que a palavra que tem aqui, ó, os desafios da... Isso aqui foi uma armadilha, que era o enfraquecimento dos vínculos humanos, ele retroalimenta isso aqui da formação ética, porque ele tanto pode ser uma causa, quanto pode ser uma consequência da dificuldade de formação ética. Se não tem ética na sociedade, a gente não consegue formar vínculos. E se a gente não consegue formar vínculos, a gente não consegue estabelecer regras, não consegue chegar a consenso, então não tem ética. Porque não vai ter regra, não vai ter norma, então não vai ter. Então, a mesma coisa. Onde está o segredo? Quem pega esse tema lá na plataforma vai ver. Nas primeiras linhas do primeiro texto, tem lá falando. Isso daí é uma das causas. Que uma sociedade carente de relações humanas mais sólidas, alguma coisa assim. Isso daí enfraquece a formação ética. Vou seguir aqui, deixa eu ver os mais... Ah, isso aqui eu acho que foi das Arnes do ano passado. Alguém me passou, acho que foi das Arnes. A importância das competências emocionais para o exercício da medicina é positivo, positivo. Então, vou marcar aqui. Ressaltando ações que fortaleçam o respeito às singularidades individuais, é positivo também. Contribuindo para alcançar os melhores resultados dos tratamentos. Ó, mais um positivo, que a gente tem um tema todo positivo. E as ações? Não, gente, não é igual a Enem, que bota o desafio. Por exemplo, nesse daqui, se não tivesse nada, ok, vocês trazem um desafio. Mas ele já deu o desafio, ó. Ele já deu. Nesse daqui, ele falou ações. Que ações são essas? Ações que fortaleçam. Essas ações aqui vão estar na conclusão. Toda conclusão a gente joga para a conclusão. Teve um tema que foi a urgência de buscar ações que promovam a cultura da paz. Aí o pessoal trouxe ação 1 e ação 2. Essas ações deveriam estar lá na conclusão.
Não é igual a Enem, que tem os caminhos para alguma coisa, a gente traz caminho 1, caminho 2. Aqui, as ações vêm na conclusão porque ele trouxe a importância. Então, a tese vai ser algo assim, ó, desse modo. Vou trazer bem grosso mesmo. Emerge a preponderância das competências nacionais durante isso da medicina não só para. Eu vou botar um nesse sentido aqui, vocês vão entender por quê. Acho que é mais fácil. As competências emocionais durante o exercício da medicina, não só para conhecer. Isso aqui, meu Deus do céu. Gente, singularidades individuais. Se é uma singularidade, ela já é individual. Devia ser singularidade do indivíduo. Singularidades. Vou tirar um não só, porque a relação aqui é de causa e consequência. Para fomentar o respeito às singularidades em função, vou colocar, do assistido. Em função de melhores resultados e notáveis. Então, deu um versículo. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Desse modo, são prementes ações prementes ações que consolidem real. Pode trazer aqui? Pode, mas eu também posso trazer aqui no meio. Sem botar assim, eu posso continuar com o meu desse modo aqui. Posso continuar com o meu desse modo aqui. Desse modo. Em média, a preponderância das competências emocionais da medicina. Essa vírgula sai que eu tirei um só. Para fomentar o respeito à singularidade do assistido, em função de melhores resultados no tratamento. Quem levantou a mão? Diga, Eu, Luan. Ana. É porque você só pode trazer esse desse modo aí, porque o tema fala sobre ações, né? Sim, é por isso que eu tô falando. A gente vai ter que trazer sim. essas ações. Tipo, mas do outro jeito, de jeito nenhum, eu tenho que trazer. Não posso botar esse desse modo aí no final, não, porque vai ficar interventivo, né? Isso aqui? Sim, Isso não, é em outros não. temas, em outros temas, normalmente. Não, isso aqui não precisa em outros, não. Acho que vocês É queiram. isso que eu tô Isso falando. aqui é um fechamentinho, Entendi. mas Tá, não tudo bem. precisa, não. Vai trazer. Tá Ó, bom. ressaltando, ações fortaleçam o respeito à diferença. Então, bora lá. Se eu quiser colocar as ações aqui, emerge a preponderância das competências emocionais no exercício da medicina para fomentar ações que promovam não só o respeito às singularidades do indivíduo, ações que fortaleçam o respeito contribuindo. Então, nem precisa do não só.
para fomentar ações que promovam respeito às singularidades do indivíduo em função de melhores resultados de tratamento. Então, o D1 vai ser, de fato, uma prática médica de... Diga alguma coisa para competências, habilidades. Habilidades. As habilidades emocionais da medicina possuem potencial para no D2. Só que o D2, vejam que tem uma relação de causa e consequência, porque tem esse gerúndio aqui, contribuindo. Então, a gente não pode colocar um a demais, porque o D2 é meio que uma consequência do D1. Como que essas ações vão alcançar os melhores resultados? Como que esse respeito às singularidades vão alcançar melhores resultados? Então, seria diante disso, contribuem para... Na hora que eu jogo diante disso, eu estou fazendo essa relação de causa e consequência. Diga, Liz. Oi, Ana, eu fiquei confusa na divisão desse tema. O D1 seria a parte da importância. É porque você pode subir rapidinho só para eu ler. Aqui. Aí, pronto. Seria. Não, o da importância mesmo. Estou catando aqui, porque surgiu demais. Seria de importância até o contribuindo, aí depois alcançar, não sei o que lá seria o D2. Eu fiquei confusa na hora de dividir esse. Aqui, ó. A importância das competências emocionais para o exercício da medicina, ressaltando ações que fortaleçam o respeito às singularidades individuais, ou seja, quando você usa competências emocionais durante a medicina, você consegue respeitar as singularidades do indivíduo. Ou seja, por quê? Porque você tem empatia, você tem compaixão, você tem alteridade. Então, essas competências vão fortalecer o respeito. No D2, então, fortalecer o respeito, fortaleceu. Aí a gente vem para a competência emocional. Então, a gente tem, a gente vem para os melhores resultados. Então, a gente tem as competências, essas competências hoje respeitam, faz o médico respeitar as diferenças do paciente. A gente vai para o D2. Respeitou as diferenças do paciente, o que acontece? Essas ações vão levar a medicina, né, a prática médica, na verdade, a alcançar melhores resultados. Por quê? Lá na consequência do D1 vai ter o quê? A confiança que o paciente vai adquirir no médico, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir ouvido, e aí, com isso, ele vai aderir ao tratamento. Aderindo ao tratamento, ele vai ter mais resultados. Seria isso daí. A lógica é essa. Não tem uma forma certa, por isso que eu quis trazer isso. Tem outros temas aí que se vocês quiserem, peguem uns 2 ou 3, façam, mandam no WhatsApp, que eu olho, quero dividir esse. Os da Baiana não recomendo ainda, porque são baiana. E amanhã vocês vão fazer Zarnes, entendeu? Então, veja assim, as Zarnes é bem simples. Vejam, amanhã não, né? Domingo. Vejam os mais simples. Mas, no decorrer do semestre, nesse restinho, eu vou pegar mais alguns, porque eu sinto que o grande problema de vocês não é a argumentação, é estrutural. Vocês têm as ideias, vocês têm a criticidade, mas vocês saem jogando as ideias. Por exemplo, nesse daí, quando bota causa, não é para dizer isso ocorre devido à cultura do imediatismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vírgula, manifestada em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é para listar, é para relacionar. Se você só listar, vai perder C3, plano de texto. Mas meus argumentos estão certos, mas não estão relacionados.
Mais alguém? Alguma dúvida, gente? É porque eu tenho aula depois de vocês. Isso que eu estou perguntando. Diga, Lu. Ô, Pro, a senhora poderia voltar, por favor, naquele tema que era dos desafios? Acho que foi o anterior desse. Tá. É porque eu sempre fico com dúvida que, tipo assim, a senhora dividiu. Aí eu teria que colocar os desafios nos dois, no D1 e no D2? Não, isso aqui é um desafio. Os desafios da formação ética. Considerando, eles são os desafios, entendeu? O enfraquecimento é um desafio. Entendi agora. Esse é outro desafio. Aqui é a mesma coisa, ó. Nesse Entendi. daqui, sim. Ele falou dos impactos. Os impactos. Esse daqui é um impacto e esse daqui é outro impacto. Entendi. Entendeu? Uhum. Entendi. Tem outra forma de fazer? Claro que tem, gente. É só vocês criarem uma lógica e seguir. Eu poderia fazer esse daqui, a importância das competências emocionais para o exercício da medicina. Esse aqui, eu dou isso aqui. Eu vou dizer por que as competências emocionais são importantes na medicina. E no D2, eu vou colocar, desse modo, são importantes ações. Só que eu acho que vai fica muito carregado. Teve muita gente no ano passado que fez assim. Eu estou no D2 as ações. Tem gente que simplesmente pega e puf, passa o traço. Isso é D1, isso é D2. Não é assim, a gente tem que ver a lógica. Tem que ver a relação entre eles. Teve uma pessoa que me mandou isso aqui, da medicalização da vida. Como isso aqui não estava no negrito, ela botou os efeitos da cultura da medicalização D1 e a vida na sociedade contemporânea D2. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Não é só botar um traço. Esse aqui está muito grande. E outra, não comam as palavras-chave. Enxuguem, porque às vezes vocês dão uma volta para falar uma coisa simples. Essas são as características que o médico possui. Por que não dizer as características do médico, em vez de as características que o médico possui? Dá essa volta. Ou então trazer palavra grande. Tem gente que começa a ler nessa perspectiva enorme, gasta linha. Por isso que eu gosto de fato. 6 letrinhas, pequenininho. Letra pequena, tem que ser pequena, mas não miúda. Por isso vocês têm que planejar para dar uma enxugada no texto. Teve uma menina ontem que eu dei risada, que ela mandou prova, não estou conseguindo diminuir, só que ela estava andando em círculos. Ela estava trazendo tudo esmiuçado. A baiana não quer que você esmiuce. A baiana quer que você não deixe lacunas. Então, se você sentir que está indo por uma linha argumentativa que você não sabe falar e vai ficar lacuna, pare por aí, porque o texto vai ficar enfadonho. O texto vai ficar chato de ler. É aquele texto chato, com aqueles períodos longos. São textos maçantes. O texto tem que ser dinâmico. Traz uma coisa, não precisa ser período muito longo, período curto. Porque senão o corretor vai ficar se perdendo para ter que ir e vir. Tem que ser rápido, as palavras simples. Não é para trazer palavra tipo, fulano diz que, já dizia fulano. Outra que vocês trazem muito, que é coloquial. Acaba por, acaba fazendo, então. Começa a conclusão com então é evidente. Então é marca de oralidade, é coloquial. Traz o portanto. Pega, de fato, ou nesse contexto, ademais, portanto, bota uns floreiozinhos lá no meio, nos termos de efeito, fala de rede social, vitrine social, arcabouço social, masmorra digital, qualquer coisa, dá essa floreada, porque essa performance, a baiana gosta, a gente viu isso daí. A gente viu. Enfim, está na mão de vocês, preste atenção, tentem planejar, e qualquer coisa vocês me falam. Diga, Lua. Rapidinho, Ana, volta ali das ações, por favor. Qual? O das ações, o último. Você trouxe. Esse aí, isso. Eu poderia trazer, que eu fiquei meio em dúvida, calma. Importa as competências emocionais da medicina, beleza. Aí, essas competências é importante porque fortalecem o respeito às singularidades individuais, no D1, e no D2, elas são importantes porque elas alcançam os melhores resultados do tratamento, certo? Isso.
Certo. Aí as ações, eu traria ela, tipo, enfiada no D1 e no D2, de algum jeito, ou só na conclusão? Não, você vai mencionar ela aí no D2, no D1 e no Entendi. D2. Sabe aonde você Certo. vai falar dessas Na ações? conclusão? Aqui você vai mencionar. É igual quando tem no Enem caminhos. Não tem, às vezes, Uhum. caminhos no Enem? Você não Sim, vai chegar e fazer uma proposta de intervenção no D1. sim. Só dar um exemplo aqui para vocês. Eu botaria mais no final do parágrafo, então. Do D1 e do D2. Para não trazer um tom intermitivo. Pronto, isso aqui foi de caminhos. Ó, acreditava que é importante não é só viver, mas viver bem. No entanto, viver bem para muitos negros no Brasil ainda é um privilégio negado, pois, embora o país se orgulhe de sua diversidade étnica, o racismo persiste como uma ferida aberta. Nesse sentido, o preconceito e a inoperância governamental figuram como papapá. E aí ele vem para o final. Desse modo, são premente caminhos para combater essa discriminação em nome de um país mais igualitário. Aqui ele falou. Sobre isso, essa realidade é ilustrada no filme Cidade de Deus, que, embora seja uma narrativa ficcional, expõe a exclusão e a violência impostas aos jovens negros das periferias. Contextualizou um quadro espelhado fora das telas. Sob esse prisma, esse preconceito, ou as causas, herança de um passado escravocrata, denuncia uma sociedade que, ao como se manifesta, ao associar a cor à criminalidade, reforça visões estigmatizadas, papapá. E aí a gente vem para as consequências. Assim, esse cruel cenário, só que lá não vai ser cruel cenário, lá vai ser uma coisa boa, emerge para a inferiorização de determinados grupos e para a consolidação da desigualdade. Consequência. E aqui, transformando o fortalecimento de leis em um meio de proteger as vítimas dessa mentalidade discriminatória. Ele trouxe aqui. Lá na conclusão, o fortalecimento de leis desenvolveu. É basilar que o Ministério da Educação implemente programas educacionais, por meio de oficinas. Paralelamente, o Ministério da Justiça deve intensificar campanhas de sensibilização e punição efetiva de crimes raciais. Pronto. Entendi, Então, entendi. no caso da baiana, como não tem caminho, vocês podem colocar como se manifestam essas ações de respeito na escuta, no diálogo. Essas são as ações, entendeu? De respeito à singularidade. Uma anamnese bem feita. E aí, lá na conclusão... Eu tenho que trazer essas ações de volta lá na conclusão, né? Tipo, de novo. Exatamente. Tá. Exatamente. Beleza. Ó, tá só eu e Du na chamada, e você? É o quê? Tá só eu, você e Duda na chamada. É mesmo, sai todo mundo, meu Deus. É que eu vi. Meninas, Dudinha, você gostou do seu... Gente, tem uma menina aqui, tá? Deixa eu falar com ela aqui. Porque eu nem sei se eu ainda vou dar aula. Duda me falou que você tinha pedido... Que ela tinha pedido pra você. Ela falou assim, eu vou pedir pra Ana me introduzir. Tá bom. Aí ela hoje, Ana me deu 3. Aí eu fiz graça. Você quer uma lua também? Você já me deu aquela tipo, como que é? Do mosaico. Eu tenho a do mosaico. A do mosaico. A do mosaico tá... Eu vou melhorar a do mosaico para ela ficar mais simples, porque a de Duda tá ficando muito longa, eu tava com medo que ela se perdesse. Sim. Aí, no nervoso, na hora da prova, aí eu vou tentar fazer uma mais simples para você também. Tá bom. Mas eu gostei das minhas. As que a gente trabalhou, eu já até anotei aqui. As 3. Sim. Da Era do Vazio, do Homem Bicho Pequeno e de Norbert. Pronto. Sabe? Meninas, eu tenho que ir, que eu vou dar aula. Ó, Duda, quero... Beijo, Daninha. Beijos. Ó, Dudinha aí. Cadê? Ela tá sem áudio. Meninas, eu realmente preciso ir. E, tipo assim, deixa eu parar a gravação, meu Deus do céu. Tô filmando. Essa é a gravação. Como é que para? Ah, que para a gravação. Pronto.